Este programa é livre para todos os públicos. Meus caros amigos e amigas, muito boa noite para todos vocês. Com alegria, com a graça de Deus, estamos aqui para mais um programa Escola da Fé. Vamos continuar o nosso estudo que estamos fazendo sobre a vida de Jesus Cristo. Na verdade, é aquilo que a teologia chama de cristologia. Né? Olha, já falamos do nascimento de Jesus, já falamos da sua infância, já falamos da sua vida pública, né? O batismo, a tentação no deserto, a inauguração do reino de Deus, os milagres de Jesus, né? E já falamos também, né, de todo o padecimento. Hoje nós queremos falar sobre, né, o sepultamento de Jesus e a sua ressurreição. Está lá no nosso credo, né, que Cristo desceu à mansão dos mortos, foi sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou. Vamos conversar um pouco sobre isso hoje, tá bem? Mas antes, pedir a Deus a sua graça. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, continuando a nossa caminhada sobre a vida de Jesus, vamos falar, né, do sepultamento de Jesus, da morte, sepultamento, descida à mansão dos mortos e a sua ressurreição. Né? Diz lá a carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 9, que pela graça de Deus, ele provou a morte em favor de todos os homens. Em favor de todos os homens. Ou seja, Cristo, quando conquistou a redenção, foi para toda a humanidade. Por isso que ele recomendou aos apóstolos, depois, que levasse o evangelho a todos os povos. Porque ele morreu por todos os homens. Aliás, o nosso catecismo diz, né, que não tem uma pessoa nessa face da terra pela qual Cristo não tenha morrido também por ela. Daí, a pessoa pode não aproveitar a graça de Deus, mas é oferecida a todos. Né? Então, na morte de Cristo, houve a separação entre a sua alma e o seu corpo até a ressurreição. Veja, Cristo tem uma alma humana. Além da pessoa dele ser o verbo, ele tem uma alma. Houve uma heresia, né, que queria dizer que Jesus não tinha alma humana. Né? O verbo substituiu a alma de Jesus. Não, senão ele não seria perfeitamente homem. Né? Então, a igreja foi contra essa heresia, evidentemente. Né? Então, houve a separação entre a alma e o corpo de Jesus até a sua ressurreição, quando novamente a alma se uniu ao corpo. Então, essa morte de Jesus é o mistério do Sábado Santo, que o Cristo, né, depositado no túmulo, né, ele manifesta o quê? O grande descanso sabático de Deus. Né? Diz lá o Gênesis que Deus descansou no sétimo dia, né? Depois da realização da salvação dos homens, né, que confere a paz ao universo inteiro, Cristo também teve o seu descanso. Né? Bom, no Apocalipse, capítulo 1, no versículo 18, diz uma coisa muito bonita: estive morto, mas eis que agora eu estou vivo, pelos séculos dos séculos. Ou seja, quando a Bíblia usa essa expressão, pelos séculos dos séculos, quer dizer, por toda a eternidade. Né? Durante a permanência de Cristo no túmulo, a sua pessoa divina, o Verbo, continuou a assumir tanto a sua alma como o seu corpo. Ok? Então, o Verbo não morre.
a pessoa do Cristo é a pessoa divina, é o Verbo. Ela continuou assumindo a alma e o corpo de Jesus, impedindo que o corpo de Jesus sofresse a corrupção. Então, embora a alma e o corpo estivessem separados pela morte, né? Por isso o corpo de Jesus não sofreu a corrupção, né? Isso está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 27. Né? Não deixarás teu santo ver a corrupção. É bem claro, né? Está nos Atos dos Apóstolos. Não estamos diante de um cadáver como os outros. Não é um cadáver qualquer. Né? É o Filho de Deus, porque não era possível que a morte o retivesse no seu poder. Né? Atos 2, 24, citando os Atos dos Apóstolos. Ok, então a virtude divina, né? O Verbo, que é a pessoa de Cristo, ela preservou o corpo de Cristo da corrupção. Né? Quem fala isso foi São Tomás de Aquino. Né? Ele foi eliminado da terra dos vivos, mas continua, né? Ali o Verbo atuando. Minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás minha alma no Hades, diz o Salmo, né? Nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Então, esse é um primeiro ponto muito importante a gente entender. Cristo morreu, de fato, como qualquer um de nós, a alma humana de Cristo se separou do corpo, foi sepultado, mas a pessoa divina do Cristo, que não morre, manteve o corpo de Cristo intacto. Né? Então, Cristo ressuscita no terceiro dia. São Paulo fala bem claro, Jesus já tinha anunciado isso muitas vezes, e ele ressuscita no terceiro dia. Algumas pessoas perguntam, mas peraí, mas ele foi sepultado na sexta-feira à tarde, ficou o sábado e já ressuscitou no domingo pela madrugada. Por que 3 dias? Não dá 3 dias aí de 24 horas. Mas é que para os judeus, é preciso entender isso. Quando um acontecimento continuava num dia, não importa se era de manhã, de tarde, não, era aquele dia. Então, Cristo, o sepultamento é constado com sexta, sábado e domingo, como se fosse 3 dias, tá certo? Então, foi a prova disso, né? Pois se pensava que a corrupção se manifestaria a partir do 4º dia. Por isso que o Cristo esperou 3 dias. Porque para o judeu, eles só acreditavam que a corrupção do corpo começava a acontecer no 4º dia. Ok? Bom, vale a pena a gente colocar aqui algo que a igreja nos ensina. Pelo batismo, nós fomos sepultados com Cristo na morte, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, diz a carta aos Romanos, né? Romanos 6, no versículo 4, pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Então, Cristo morreu e ressuscitou. Quando alguém é batizado, morre no batismo e ressuscita. Não morre fisicamente, morre espiritualmente, ou seja, morre no cativeiro do demônio, na dependência daquilo que o catecismo chama no parágrafo 1250, morre do poder das trevas e ressuscita nas mãos de Deus. Né? Bom, então Jesus desceu às profundezas da terra. Né? Está lá na carta aos Efésios, aquele que desceu é também aquele que subiu. Aquele que desceu depois ressuscitou. São Paulo fala isso na carta aos Efésios, no capítulo 4. Né? E aí, Jesus desceu à mansão dos mortos e foi para lá como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. Né? Todos que morreram antes de Cristo não foram para o céu. O céu ainda estava fechado por causa do pecado. Os céus só se abriram quando Cristo subiu ao céu. Diz o Evangelho de São Mateus, no final dele, que quando Cristo morreu, várias pessoas ressuscitaram e apareceram, inclusive, lá em Jerusalém. As pessoas perguntam, e aí, essas pessoas foram para o céu? Os santos doutores da igreja, como Santo Agostinho, São Jerônimo, eles pensam que não. São pessoas que ressuscitaram pela morte de Cristo, o véu do templo se rasgou, mas essas pessoas voltaram a morrer. Como aconteceu com Lázaro, como aconteceu com aqueles que Jesus ressuscitou durante a sua vida aqui na Terra. Bom, o catecismo diz que
a Escritura denomina de morada dos mortos, para a qual Cristo morto desceu, chama de os infernos, Sheol ou Hades. Por que chama de infernos? Porque a palavra inferno, do latim infernos, quer dizer interior. Então os judeus acreditavam que a pessoa que morria ia para o interior da terra, que eles chamavam de infernos. Então não quer dizer que a mansão dos mortos era um inferno de Satanás, não, não é isso. Ali havia justos e havia injustos, fiéis e ímpios. O Cristo desceu ao Hades, ao Sheol, a mansão dos mortos, para levar a salvação aos justos. Todos os patriarcas estavam ali. Abraão, Isaac, Jacó, todos que morreram na santidade antes de Cristo estavam ali. Não estava mais a Virgem Maria, porque a Virgem Maria já tinha, né, ressuscitado, ou ressuscitou, né, depois que o Cristo foi para o céu, no tempo dele ela morreu. Bom, então os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Então, ali no Hades, eles não tinham a visão beatífica de Deus, porque não estavam no céu. Entende? Então, isso é uma coisa que o catecismo deixa bem claro. Então, este é, né, o estado, então, de todos os mortos, maus e justos, à espera do Redentor. Veja bem, não são todos que estavam na mansão dos mortos que foram levados para o céu com Jesus, não. Né? O catecismo deixa bem claro, não significa que a sorte deles seja idêntica. Como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. Jesus fala, né? Aquele rico epulão que não dava nem um prato de comida para o pobre Lázaro, ele já estava no inferno. Né? Isso antes da ressurreição de Cristo. Então, na mansão dos mortos já havia os condenados e já havia aqueles que aguardavam a ressurreição. Então, o catecismo é bem claro, Jesus não desceu, né, à mansão dos mortos para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, que já existia, mas para libertar os justos que o haviam precedido. Certo? Bom, São Pedro fala na primeira carta dele, capítulo 4, versículo 6, São Pedro fala, a boa nova foi igualmente anunciada aos mortos, olha aí, né? A descida aos infernos, da mansão dos mortos, é o cumprimento, até a sua plenitude, do anúncio evangélico da salvação. Ou seja, a obra redentora de todos os homens, de todos os tempos e de todos os lugares. Então, Cristo já tinha pregado o evangelho para todo no tempo dele, até nós, mas levou também para aqueles que viveram antes dele. É isso que a igreja nos ensina. Né? Evangelho de São João, no capítulo 5, versículo 25, fala assim, né? Os mortos ouçam a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem vivam. Está aí. Então, Jesus, o príncipe da vida, ele destruiu pela morte dele o dominador da morte, isto é, o diabo. É uma citação da carta aos Hebreus. E libertou, né, aqueles que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte. Aqueles que estavam lá no Hades. É a carta aos Hebreus, capítulo 2, no versículo 5. Aqueles que estavam lá na mansão dos mortos, no temor da morte, agora são também libertados pelo Cristo. Bom, a partir então de agora, Cristo ressuscitado, ele detém a chave da morte e detém a chave do Hades. Apocalipse 1,18 é que fala isso. Agora, ele ressuscitado, ele detém, ele tem o poder. Então, a chave é poder de abrir e fechar, né? A chave da morte e do Hades, a mansão dos mortos, onde estavam todos que morreram antes dele. Né? Por isso que São Paulo fala na carta aos Filipenses, né? No capítulo 2, versículo 10, né? Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos. Né? Esses infernos aí, São Paulo se refere muito ao Hades, a mansão dos mortos, né? Onde Cristo desceu para levar a libertação. Né? Bom, existe um texto muito bonito que a igreja coloca para nós no Sábado Santo, na liturgia das horas. Existe um texto muito bonito, que ele é apócrifo e não é considerado assim
parte da Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, mas ele dá muito valor. Alguém que lá nos primeiros séculos escreveu como é que seria, né, a descida de Jesus à mansão dos mortos. Né? Eu vou ler aqui porque eu acho que não é todo mundo que lê a liturgia das horas no sábado santo, então não vê. É um texto bonito. Diz assim: um grande silêncio reina hoje na terra, quando Cristo está morto. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei dorme. A terra tremeu e acalmou-se porque Deus adormeceu na carne e foi acordar os que dormiam desde séculos. Ele vai procurar Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Quer ir visitar todos os que se assentaram nas trevas e à sombra da morte. Ele vai libertar de suas dores aqueles dos quais é filho e para os quais, né, é Deus. Então, 2 pontos. Adão acorrentado e Eva com ele cativa. Aí Jesus dizendo, né, dizendo para Adão, eu sou teu Deus e por causa de ti me tornei teu filho. Olha, ele é Deus de Adão, mas para salvar o Adão ele se tornou filho de Adão. Para salvar Adão e salvar toda a humanidade. Levanta-te, tu que dormes, pois não te criei para que fiques prisioneiro do inferno. Olha que bonito. É um texto muito bonito. Repito, quem lê a liturgia das horas no sábado santo já leu. Ajuda a gente a refletir um pouco sobre isso. A gente vai fazer um intervalo, mas eu vou continuar lendo esse texto porque ele continua ainda mais um pouco. Meus amigos e amigas, estamos aqui já na nossa Escola da Fé, voltando. Eu queria mostrar a vocês um livro que eu lancei esta semana. A vida na Palestina no tempo de Jesus. Por que eu escrevi esse livro? Eu estudo bastante os evangelhos, sempre estudei, graças a Deus, e respondo perguntas sobre isso. Até escrevi um outro livro que eu já mostrei aqui, né? Passagens difíceis dos evangelhos. E uma coisa que eu percebi é que muita gente não entende algumas passagens do evangelho porque não conhece como é que foi a vida na Palestina no tempo de Jesus. Eu já tinha lido alguns livros sobre isso, tem um livro grosso do Daniel Rups, quase 600 páginas, mas que não chega na mão do povo, né? Então eu pesquisei vários livros, inclusive algumas fontes judaicas, né? Eu peguei alguns livros judaicos, inclusive, que aí conta como é que era a vida deles lá, né? E escrevi esse livro, né? Como é que era a vida no templo de Jesus? Aqui você está vendo uma foto, que é uma foto do coração do templo de Jerusalém, né? Aliás, uma das coisas mais fantásticas que havia em Jerusalém era o templo, considerado uma das 7 maravilhas do mundo na época, né? A coisa assim, o escritor do primeiro século, Flávio Josefo, que era judeu, ele dizia que quem não conheceu o templo de Jerusalém, no templo de Jesus, não conheceu a maior maravilha do mundo. Um pouco de exagero aí, mas realmente quando a gente vê a descrição, né? Eu passo aqui a descrição, para vocês terem ideia, o templo tinha 500 metros, o pátio do templo tinha 500 metros de frente por 400 metros de fundo. Era uma coisa fantástica, né? Por quê? Porque na época da Páscoa juntavam-se mais de 200 mil judeus, né? Bom, esse livro mostra como é que era a vida no templo do judeu, como é que era a sociedade, como é que era a família, como é que era a vida da mulher, como é que era a vida da criança, do jovem, como é que eram as festas religiosas, como é que eram aqueles sacrifícios todos que eles faziam, como é que era o Messias que eles esperavam um Messias assim, glorioso, triunfante, nacionalista, por isso não entenderam que o Cristo era o Messias. Bom, quem quiser conhecer está aí. Quero falar também o seguinte, nós estamos no mês de maio. Mês de maio é um tempo, não é só de a gente rezar o texto, principalmente, mas também de conhecer Nossa Senhora, né? Então vale a pena, olha, quero mostrar alguns livros que ajudam você a conhecer. Por exemplo, O Segredo de Maria, São Luís de Montfort. Gente, esse livrinho aqui, ele queima o coração da gente. O Segredo de Maria, né? A Mulher do Apocalipse. Aliás, quem deu o título para esse livro aqui foi o Padre Jonas. Eu escrevi esse livro já tem 30 anos. Quando eu escrevi esse livro, eu ia chamar de A Coroa de Glórias da Virgem Maria, porque tem 12 capítulos, são as 12 estrelas, né?
Mostrei para o Padre João e ele disse, não, não vamos botar esse nome não, vamos botar esse nome aqui, A Mulher do Apocalipse. Está aqui. Esse livro são os dogmas sobre Nossa Senhora, os 4 dogmas e as devoções. Maria, Mãe da Igreja, Maria, Nossa Mãe, Maria, Medianeira de todas as graças, Maria, né? Todos os títulos de Maria, dogmas e devoções. Olha, este livro aqui faz você conhecer a Nossa Senhora. Porque eu coloquei aqui o que a igreja nos ensina. Aliás, quando eu escrevo alguma coisa, vocês podem ter certeza, não é da minha cabecinha pequena, não, é da cabeça grande da igreja. A cabeça da igreja é o Cristo. Né? Bom, tem aqui também um livro sobre as virtudes de Nossa Senhora. Como ela é cheia de graça, né? O que o anjo falou para ela? Ave. Ave era aquela saudação que os romanos faziam para o imperador. Por que o anjo chamou Maria de Ave? Porque ela é uma imperatriz, ela é uma rainha. Então, Ave Maria. Né? Gratia plena, diz o latim, cheia de graça. Então, como ela tem todas as graças, vale a pena olhar quais são as virtudes dela. Então, ela chama na escola de Maria. A humildade, o desprendimento, a pureza, a bondade, a mansidão, a paciência, a tolerância, tudo. Né? O que um cristão tem que viver. A igreja fala que Maria é a imagem da igreja, deve ser também a nós. Ok? E quero mostrar ainda um outro livro sobre Maria, que é do padre Gabriel Vilaverde. O padre Gabriel Vilaverde escreveu esse livrinho aqui muito bonito, A Adversária da Serpente. Ele faz aqui uma síntese muito interessante das aparições de Nossa Senhora, tirando assim o que é comum em todas as aparições. Por exemplo, em todas as aparições, Nossa Senhora pede para rezar o terço. É impressionante. Todas as aparições ela pede para a gente fazer penitência pela conversão dos pecadores. E as ameaças que pesam sobre o mundo se o mundo não se converter. Né? Bom, mas deixa isso aí mais para frente. Vamos continuar nossa conversa. Eu estava lendo aqui para vocês um texto, que é lá dos primeiros séculos da igreja, que alguém escreveu exatamente numa meditação sobre a descida de Jesus à mansão dos mortos. Eu estava naquele ponto em que Jesus encontra com Adão e fala para Adão, eu sou o teu Deus e por causa de ti eu me tornei teu filho. Olha que interessante, para salvar Adão e salvar nós, ele se tornou filho de Adão, sendo que ele é o Deus de Adão. Levanta-te tu que dormes, pois não te criei para que fiques prisioneiro do inferno. Está falando para nós também. Levanta você que dorme, ó, dorme aí no pecado, dorme aí no vício, levanta, porque eu não te criei para que você fique aí prisioneiro do inferno. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Né? É um autor grego desconhecido, a gente não sabe. Né? Então, é um texto, esse texto continua. Né? Não vou ler todo ele aqui por causa do nosso tempo, mas vale a pena você, uma hora, ler esse texto inteiro. Bom, vamos caminhar um pouco para a ressurreição de Jesus. Né? Anunciamos-vos a boa nova, né? A promessa feita a nossos pais, Deus a realizou plenamente para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Quem que disse isso? São Paulo, está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 32. Né? A promessa que Deus fez aos nossos pais, Deus a realizou plenamente, né? Para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Ou seja, ele tinha prometido lá para os nossos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, viria um descendente deles que traria salvação para o mundo. Então, São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, fala, a promessa está cumprida. Né? Então, a ressurreição de Jesus, é claro, né, é a verdade culminante da nossa fé em Cristo. Né? Quem quer atacar o cristianismo tenta destruir a ressurreição de Jesus. Porque, como diz São Paulo, se Jesus não ressuscitou, vazia a nossa fé. Nós estamos perdendo tempo de querer viver toda a nossa religião. Né? Então, a ressurreição de Jesus, né, foi algo, né, que, desde a primeira comunidade cristã, acreditava e era uma verdade assim, central, né, para a primeira comunidade cristã.
Tanto que a gente vai ver que os apóstolos, quando eles saíram para pregar depois de Pentecostes, né, cheios do Espírito Santo, o que eles pregavam? A ressurreição de Jesus. Né? Já no dia de Pentecostes, Pedro bravamente vai falar para aquele povo, né, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. E aquele povo entendeu tão bem aquilo que, né, a gente sabe que ali, só naquele dia, 3.000 pessoas se juntaram à comunidade cristã e foram batizados. Então, meus amigos, a igreja não tem dúvida em afirmar que a ressurreição de Jesus foi um evento histórico e transcendente. O Catecismo, no parágrafo 639, ele fala assim: o mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real que teve manifestações historicamente constatadas, como atesta o Novo Testamento. É só a gente passar o Novo Testamento. São Paulo, lá no ano 56, veja, São Paulo não foi apóstolo, São Paulo não conheceu Cristo, provavelmente São Paulo não conheceu Cristo pessoalmente. Pode ser que tenham sido, de certa forma, contemporâneos, porque Paulo era lá de Tarso, na Cilícia, mas ele veio estudar em Jerusalém. Bom, São Paulo, que recebeu tudo de Cristo por revelação, né? São Paulo, lá por volta do ano 56, ele fala assim: eu vos transmiti o que eu mesmo recebi. O que ele recebeu? Cristo foi sepultado, ressuscitado ao terceiro dia. Apareceu a Kéfas. Kéfas é Pedro, né? São Paulo sempre chamava, eu acho interessante, sempre ele chamava Pedro de Kéfas, porque Kéfas quer dizer pedra, a pedra fundamental da igreja, né? Então apareceu a Kéfas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500, olha o que São Paulo diz, a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maioria ainda vive. A maioria ainda vive, São Paulo coloca, né? E depois foi visto por Tiago e por todos os apóstolos, né? Apareceu lá no cenáculo, né? E por último, apareceu a mim como por um aborto. Está na primeira carta de São Paulo, capítulo 15, né? Por fim, depois de aparecer para todo mundo, apareceu para mim também, né? Então, a ressurreição de Jesus, temos que entender que ela foi a base de toda a ação e pregação dos apóstolos. E foi muito bem registrada por eles. Basta você pegar os Atos dos Apóstolos aí que você vai ver, né? São João afirma, por exemplo, na primeira carta dele, capítulo 1, logo no versículo 1, São João diz assim: o que nós vimos, ouvimos e as nossas mãos apalparam, isso atestamos. São João começa a primeira carta dele já rasgando o verbo. Não estou falando aqui de fábula, não estou falando aqui de sentimento. Não, o que nós vimos, ouvimos e as nossas mãos apalparam, isto nós atestamos. Jesus no cenáculo, estou aqui, ó, dá um pedaço de peixe para eu comer, para vocês verem que sou eu mesmo. Vem cá, Tomé, põe a mão aqui, ó. Né? Então, São João deixa isso bem claro, né? Jesus apareceu, olha, veja quantas provas da ressurreição. Olha, apareceu a Madalena, está lá em João 20, 19. Apareceu aos discípulos de Emaús, Lucas 24. Apareceu aos apóstolos no cenáculo, com Tomé ausente e depois com Tomé presente, né? Depois apareceu no lago de Genezaré, na morte, né? No monte da Galileia, né? Depois ele, segundo São Paulo, apareceu a mais de 500, né? Então, por isso que São Pedro diz nos Atos dos Apóstolos: Deus ressuscitou esse Jesus e disso nós somos testemunhas. Deus ressuscitou esse Jesus e disso nós somos testemunhas. São Pedro no Pentecostes, né? Cristo deixou bem claro. Depois São Paulo, Romanos capítulo 14, Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos, né? E aí no Apocalipse, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos. E tenho as chaves da morte da região dos mortos, como eu já falei, né? Então a primeira experiência dos apóstolos com Jesus ressuscitado foi marcante, foi assim inesquecível, né?
Jesus aparece, né? A paz esteja convosco, que estavam todos apavorados, tomados de espanto, de temor, né? Pensavam que tivesse visto um espírito, mas Jesus diz, não, né? Vocês têm alguma coisa para comer aí? Traz para mim. Depois lá com o discípulo de Emaús, né? Também desanimado, desesperado, achou que tudo acabou, já faz 3 dias, não acontece nada. As mulheres viram ele lá, mas é coisa de mulher, não tem... Até que Jesus prova para eles, né? Então, é interessante que os chefes dos judeus tomaram consciência do significado da ressurreição de Jesus e, por isso, tentaram dissipá-la, né? Deram lá uma propina lá para o soldado para dizer que roubaram o corpo dele de madrugada, não sei o quê, lá que São Mateus narra, não é isso? Então, meus amigos, a ressurreição de Jesus era professada claramente pela comunidade, né? E os apóstolos, eles não tinham disposições psicológicas nenhuma para inventar a notícia da ressurreição de Jesus. Eles não acreditavam. Os discípulos de Emaús não acreditavam. Ninguém acreditava. Só quando Jesus realmente aparece para eles no cenáculo que levaram um susto e acreditaram, né? Quando Jesus foi preso, morto, eles ficaram arrasados, né? Fugiram para não ser presos, né? Então, é interessante, não tem como alguém querer dizer que a ressurreição de Jesus foi uma fraude, foi um mito, foi inventado. Não. E será que esses 20 séculos depois da morte de Jesus, em que a igreja tem hoje aí mais de 1 bilhão de cristãos, será que um êxito desse, uma glória desse pode ser baseada num mito? Não. Sabe, gente, afirmar que o cristianismo nasceu, cresceu em cima de uma mentira, de uma fraude, de uma fantasia, seria supor um milagre maior do que a própria ressurreição de Jesus. Seria maior do que a ressurreição. Será que em nome de uma fantasia, de um mito, de uma miragem, milhares de fiéis, né, enfrentariam a morte aí, diante do Império Romano, diante do nazismo, diante do comunismo? Será que em nome de um mito, multidões iriam para o deserto para viver uma vida de penitência, de oração, como eremita, como cenobita? Não. Tiago e João foram martirizados logo depois da morte de Jesus. Quantos e quantos mortos como Perpétua, Felicidade, Águida, Luzia, Cecília, Inês, Anastácia. Nossa, será que esse povo todo morreu por causa de um mito? Por causa de uma mentira? Não. A ressurreição de Jesus é um fato real, por isso que São Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, também é vazia a nossa fé. Ok? Então, tá aí, eu queria deixar esta aula também, né? Por isso que São Paulo chama de Cristo ressuscitado o primogênito dentre os mortos, o primeiro que ressuscitou, né, de todos os mortos. Meus amigos e amigas, estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Quero mostrar a vocês mais uma vez, né? Não sei se todos estavam acompanhando aí no bloco anterior, esse livro, A Vida na Palestina no Tempo de Jesus. Há muito tempo eu tinha na minha mente escrever esse livro, porque quando você lê o Evangelho, né, ele fala muito da vida na Palestina. Se você nota, por exemplo, que Jesus, nas suas parábolas, o que ele usava? Tudo que era ali. Ele falava da videira, que era a planta mais importante da terra de Jerusalém, porque dali fazia... A videira é que dá uva, né? Faz o vinho. E o vinho era usado para tudo, como remédio, como alimento, para iluminar a vela lá no templo sagrado, não é? Jesus ele fala do joio, fala do trigo, ele fala do sal, fala do fermento, ele fala, né, de tudo que era a natureza. Por quê? Porque aquele povo entendeu o que ele queria dizer nas suas parábolas, né? Bom, então, quando eu escrevi um outro livro que eu chamei de As Páginas Difíceis do Novo Testamento, são mais de 120 páginas difíceis que eu coloco nesse livro, eu comecei a perceber que, sem a gente entender um pouco melhor a vida na Palestina, como é que era a vida da mulher, como é que era a vida do jovem, como é que eram as festas judaicas, principalmente Páscoa, Tabernáculos, Pentecostes, Yom Kippur, né? A festa do perdão, eles não
a gente não entenderia muita coisa do Evangelho. Então eu resolvi escrever esse livro. Estudei, pesquisei, inclusive em livros judaicos, porque a história deles, vamos ouvir o que eles contam da vida deles, né? E também um autor francês que escreveu um bom livro, só que tem 600 páginas, né? Daniel Rupp escreveu A Vida no Tempo de Jesus, né? Só que é muito grande. Então, aqui eu procurei sintetizar um pouco. Eu acho que lendo esse livro ajuda a entender melhor os evangelhos. Então, esse foi o objetivo. Já falei também que, como nós estamos no mês de maio, é tempo de nós lermos, né, livros sobre a Virgem Maria, que eu já mostrei, não vou repetir, não vou mostrar de novo, né? Eu queria mostrar este livro aqui. Nós estamos falando da morte de Cristo, da paixão de Cristo. Esse livro, As 7 Palavras de Cristo na Cruz. É um livro pequeno, mas os santos valorizaram muito as 7 palavras de Cristo na cruz. Por quê? Todo mundo sabe que na hora da morte é que a pessoa coloca os seus sentimentos mais profundos. Isso eu pude ver, inclusive, quando a minha esposa morreu. As coisas que ela disse para mim, não vou repetir aqui, né? Mas uma das coisas que eu lembro é que ela chamou um dos meus filhos e disse, cuida dele, para cuidar de mim. Ou seja, são as preocupações mais sérias da pessoa. E Jesus, ele usou 7 palavras, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Depois ele né, fala com o bom ladrão, né? Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Perdoai-lhes, Pai, não sabem o que fazem. Né? Entrega Nossa Senhora para ser mãe da igreja, ali com São João. Veja que coisa impressionante, né? Filho, eis aí a tua mãe. Todos os padres e santos dizem que São João lhe representava eu e você. E João a levou para sua casa. A gente também tem que levar Maria para a casa da gente. Né? E aí vai, tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois, então, ele só entregou a vida na mão do Pai quando ele cumpriu tudo. Só depois que ele disse consumatum est, tudo está consumado. Agora, Pai, entrego a minha vida. Ele já tinha dito, ninguém tira a minha vida. Eu entrego a minha vida e eu a tomo quando eu quero. Então Jesus ressuscitou. Eu a tomo quando eu quero. E ressuscitou. Ele tinha dito, no 3º dia eu vou ressuscitar. E ressuscitou. É o que nós estamos conversando aqui nessa nossa aula de hoje. Né? São Paulo chama Cristo de o primogênito dentre os mortos. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Ou seja, o primeiro que ressuscitou. Ou seja, ele inaugurou a ressurreição de toda a humanidade. Aí depois dele, os outros puderam ir para o céu. Né? Então eu estava concluindo o bloco anterior uma reflexão muito importante. Porque, como eu disse, quem quer combater o cristianismo tenta destruir Jesus e destruir principalmente a ressurreição. Porque é algo que não tem, nenhuma outra religião tem. Nenhuma outra religião tem um Deus que faz os milagres que ele fez, que caminhou sobre as águas, que multiplicou pães, que transformou água em vinho. Então, a tentativa é transformar Jesus num mito, numa lenda. Isso aí foi as comunidades cristãs, depois de Cristo, que inventaram. Então, o Cristo da história não é o Cristo da fé. Né? É uma heresia que foi um teólogo chamado Rudolf Bultmann que criou isso, não um teólogo alemão. O Cristo que vocês leem aí na Bíblia, esse não é o Cristo real, não. Isso aí é um Cristo que foi inventado, é o Cristo da fé, não é o Cristo da história. Opa! O Concílio Vaticano II deixa muito bem claro no documento Dei Verbum. O que os 4 evangelhos narram sobre a vida de Jesus é historicamente verdadeiro. Não é lenda, não é fantasia, nada disso. Então, e outra coisa, eu já mostrei aqui também nas nossas aulas anteriores que a realidade da vida de Jesus é inegável. É inegável. A Terra Santa, quem já foi na Terra Santa, é um museu a céu aberto. Tudo que está escrito aqui na Bíblia, no Novo Testamento, você encontra na Terra Santa, o Mar da Galileia, tudo onde ele nasceu, onde ele morreu, onde ele sofreu, não tem como negar. As bodas de Caná estão lá, entende? Então,
como não conseguem negar a existência de Jesus, porque os próprios racionalistas do século XVIII, que tentaram destruir os evangelhos, acabaram dizendo que os evangelhos são autênticos, ou seja, os inimigos da igreja quebraram a cara. Então, aí parte para tentar destruir a ressurreição. Por quê? Como diz São Paulo, se Cristo não ressuscitou, perdemos tudo. Mas não. Né? Então, a gente vê, né? Já mostrei aqui, São Pedro dizendo, logo no comecinho da primeira carta dele, primeiro capítulo, aquilo que nós vimos, ouvimos, atestamos, apalpamos, é isso que nós damos testemunho. Né? Eles viram o Cristo presente várias vezes. Apareceu depois de ressuscitado 40 dias para eles. Né? Então, eu queria voltar nesse ponto. Será que uma alucinação poderia transformar o mundo, como o cristianismo transformou? Será que o Cristo não tivesse ressuscitado? Né? Se você for olhar o túmulo de todos os outros fundadores de religião, esses túmulos estão fechados, porque os restos mortais dele estão lá dentro. O único túmulo que está aberto é o túmulo de Cristo, porque não tem mais nada ali. E você, na Terra Santa, você pode entrar dentro desse túmulo. Eu tive a alegria de entrar várias vezes e rezar lá dentro, porque ele não está ali. Então, uma alucinação, um mito, né, não poderia fazer esta igreja sobreviver por 2000 anos. Uma igreja que sofreu logo a perseguição dos judeus. Você já leu aí os Atos dos Apóstolos? Mataram Tiago, lá por volta do ano 40. Mataram Estevão. Uma perseguição terrível sobre os cristãos. Prenderam Pedro, prenderam os apóstolos, queriam matá-los. Até os anjos de Deus os libertou. Bom, depois que a igreja chega a Roma, a perseguição dos romanos, 250 anos. Mulheres, crianças, velhos, né, sendo jogados às feras, queimados vivos. Nero, lá por volta do ano 60, 63, 60, Nero incendiava os cristãos, passava piche nos cristãos e tocava fogo para iluminar. Aquelas festas loucas que ele fazia lá no circo de Nero, aquelas corridas de biga, não sei o quê, né? Cristãos jogados no Coliseu, às feras, para servir de espetáculo ao povo. Até um historiador, né, do século II, né, Tertuliano, escreveu um dia para o imperador, escreveu os apologéticos, né? Tertuliano escreveu para o imperador Marco Aurélio, que era perseguidor terrível dos cristãos, escreveu para Marco Aurélio dizendo, imperador, não adianta o senhor matar os cristãos, porque o sangue dos cristãos é semente, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Escreveu em latim, sanguis martyrum semen Christianorum. Não adianta, o senhor está perdendo tempo. Por que ele disse isso? Porque aquele povo, nas arquibancadas do Coliseu, que cabia 50 mil pessoas, gente, parecia o Maracanã de hoje, aquele povo se convertia, vendo a bravura, a fé com que os cristãos morriam pela ressurreição, acreditando na ressurreição de Cristo. Está entendendo o que deu força à igreja? Foi exatamente essa ressurreição. 250 anos de perseguição. E o cristianismo virou o Império Romano. Né? O Daniel Rups, que é o maior historiador da igreja, ele fala em a Revolução da Cruz. Os cristãos fizeram a Revolução da Cruz, não foi a Revolução da Espada. Pela fé, pela oração, pelo silêncio, pelo sangue derramado, eles quebraram a força do Império Romano. Depois de 250 anos, o que aconteceu, gente? Um imperador se torna cristão. Por quê? Porque as mulheres cristãs trabalhavam, porque as escravas cristãs trabalhavam, porque os intelectuais cristãos trabalhavam, como, não sei, São Justino, Santo Irineu, que escreviam para os imperadores. Os mártires derramando sangue. Aí o imperador se converte, a mãe do imperador se converte e ele elimina a perseguição. Isso no ano 313.
Mas lá no ano 385 veio um outro imperador cristão, Teodósio o Grande, que aí ele, por decreto de Tessalônica, ele institui o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E aí ele proibiu o paganismo. Porque o Constantino, no 313, ele proibiu a perseguição aos cristãos, mas ele não aboliu. Ele não aboliu o paganismo. Mas aí vem o Teodósio, ele aboliu, aí fechou todos os templos pagãos. Aí o Daniel Rupp diz que a espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. A águia romana, a famosa águia que simbolizava aquela águia, fechou as asas diante da cruz de Cristo. Foi a revolução da cruz. Não pela espada, não pela violência, não pela morte, pela fé, pela oração, pela força na ressurreição de Jesus. Então, é isso que eu queria deixar bem claro aqui nessa aula de hoje, né? Essa força da ressurreição. A hipótese segundo a qual a ressurreição teria sido um produto da fé, né, dos apóstolos, mais tarde, carece de consistência. A humanidade de Cristo ressuscitado, né, estabelece, né, um tempo novo na história da humanidade. Né? Então, é isso que deu sempre força à igreja. Né? Bom, esse corpo de Jesus ressuscitado, autêntico, né, também é preciso entender que ele tem propriedades novas de um corpo glorioso. Né? Repare que o Cristo entra no cenáculo com os apóstolos sem abrir a porta e sem rasgar as paredes. Por quê? Aqui é algo interessante que isso vai acontecer conosco também na ressurreição. É um corpo agora espiritual. São Paulo chama de corpo espiritual. Parece um paradoxo, né? Corpo é uma coisa material, né? Mas São Paulo chama de corpo espiritual. Por quê? Porque é um corpo que está submetido ao espírito. Então é como se ele não tivesse matéria, embora ele exista. Claro que nem eu nem você podemos entender um negócio desse. Ele não está mais sujeito ao tempo nem ao espaço. Por que ele atravessa uma parede? Porque ele não ocupa mais espaço. Eu sei que você não vai entender direito isso. Quando eu estudei física da teoria geral da relatividade do Einstein, eu tive um pouco de luz sobre isso. Porque o Einstein provou que se um corpo passar na sua frente, próximo da velocidade da luz, acontece duas coisas, para o tempo e para o espaço. Ou seja, o espaço vai a zero e o tempo vai a zero. Ele fez até a experiência dos dois gêmeos, né? Pegou um gêmeo, deixou um gêmeo parado aqui, um outro gêmeo ele fez, claro, teoricamente, né? Viajar quase na velocidade da luz. Aquele que viajou na velocidade da luz chegou bem mais moço do que o outro que ficou parado. Porque se você viajar na velocidade da luz, o tempo para. E o seu tamanho vai a zero. Mas você continua existindo. Isso é física, gente. Agora você imagina na ressurreição. Então, o corpo glorioso é um corpo que agora não tem mais sono, não precisa se alimentar, não tem mais problema de tempo, de espaço, e ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, sem necessidade de bilocação, não é bilocação. Tá certo? Então, é preciso entender que a ressurreição de Cristo não é uma volta à vida terrestre antiga, como foi o caso das ressurreições de outros que o Cristo ressuscitou, Lázaro, o jovem de Naum, não. Cristo ressuscitado, ele não se manifesta ao mundo, mas aos discípulos, ele não apareceu para todo mundo. Mas ele deixou, né, um testemunho bem claro. Né? Jesus falou bem claro para os apóstolos, né? Quando tiveres elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Quando vocês me matarem, quando vocês me levantarem e depois eu ressuscitar, vocês vão saber que de fato eu sou. Eu sou quer dizer o quê? Deus. E aí ele prova para nós a sua divindade. Beleza, meus irmãos? É isso que eu queria mostrar nessa aula de hoje. Muito obrigado a vocês que me acompanharam e peço aos diáconos e sacerdotes que nos acompanharam até aqui, né, que nos dê a bênção para a gente encerrar essa nossa aula de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.